Vamos com informações do Botafogo, que joga contra o Bragantino amanhã no Newton Santos. O André Pessoa traz detalhes pra gente. Fala, André. Fala pessoal, tudo bem? O Botafogo finalizou hoje a preparação para o jogo desse sábado, 6h30, contra o Bragantino, aqui no estádio Newton Santos. O técnico David Ancelotti, que tenta melhorar o desempenho da equipe jogando em casa. Desde que ele assumiu o comando do time há pouco mais de 50 dias, em 6 jogos são apenas 2 vitórias. O Botafogo é apenas o 12º melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Para essa partida de amanhã, a primeira baixa é o atacante Cris Ramos, o espanhol que saiu do clássico contra o Vasco depois de levar uma pancada na cabeça. A substituição dele foi pelo protocolo de concussão, então ele precisa ficar 5 dias sem entrar em campo, que abre a possibilidade para o retorno do Savarino ao time. Quem também não joga amanhã é o lateral cuiabano. Ele ainda se recupera de um problema no tornozelo esquerdo que ele sofreu no começo do mês no jogo contra o Cruzeiro. A expectativa é de que ele possa voltar ao time no jogo contra o Vasco, pela segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil no dia 11 de setembro. Relembrando, Botafogo e Bragantino jogam neste sábado às 6h30 da noite aqui no estádio Newton Santos. Tchau, pessoal! Valeu, André! Muito obrigado pelas informações. Olha, ô Mansur, então o John foi embora mesmo. Agora a contratação do Neto tá mais do que justificada, né? Pede um goleiro, para mim é muito bom goleiro o John. E chega o Neto com grande experiência internacional. Então o John vai para o Nottingham Forest. Os valores não foram divulgados pelo Botafogo, mas o que havia muito claro dentro do clube é que o John tinha realmente interesse, né? E é super válido, né? De jogar na Premier League, né? Que é a NBA do futebol hoje em dia. Vai até para um time que está melhor no momento do que o West Ham, né? O West Ham iniciou o campeonato com 3 derrotas, né? 3 jogos, 3 derrotas, Não, apesar... são 2 jogos até agora. 2 jogos, 2 derrotas, apesar de 2 bons jogos do Paquetá, que marcou 2 gols, né? Mas não foram suficientes para... Ocupa a vaga do Carlos Miguel, que saiu de lá. É isso. E essa nova possível parceria com o grego e o John Textor. Assim, será que tem relação? Então, não dá para afirmar, mas eu não duvido que tenha, né? Há ainda uma especulação no ar sobre o cuiabano, né? Isso. Que não vai jogar esse jogo porque já não tem condição. E que estaria também, mas isso não está confirmado ainda, o Botafogo ainda não confirma a negociação, que poderia ter o mesmo caminho. Eu já ouvi falar também do Brighton. Não, o Brighton estava o Brighton estava. Qual é a questão? A grande questão primeiro, que é essa eterna instabilidade, né? A gente está falando isso o ano inteiro. Entra e sai constante. É um entra e sai constante. Isso já acho que é capaz de preocupar o torcedor do Botafogo. Nesse momento, a saída do John está coberta, a do cuiabano seria uma perda, porque quando ele retornar, ele acha que ele é uma opção, seja como lateral, seja como ponta, pela força, pelo momento que vinha atravessando no ano. O problema é que o que está muito presente, eu acho, na cabeça do torcedor do Botafogo nesse momento, após tudo de bom que ele viveu, é o futuro do projeto, né? Que está tudo muito nebuloso. Você está em meio a uma disputa acionária, em que as duas partes alegam ter débitos de uma parte com a outra. Qual é o futuro? É o Botafogo numa outra empresa com o Textor, ainda como dono, mas fora do Grupo Eagle, mas em que nível de investimento? O que a justiça vai dizer, tanto do Brasil quanto fora do Brasil? Qual vai ser o desfecho das ações, das disputas judiciais e da disputa acionária? Ou o Botafogo continua na Eagle e com uma intervenção e não mais o Textor à frente? E a partir daí, qual é o nível de investimento? Porque, ao mesmo tempo, você tem a Operação Botafogo, que nesses 3 anos, pelos balanços publicados, se mostrou muito deficitária, no último ano quase em 300 milhões de reais, enfim, isso deixa muitas dúvidas no futuro, né? E quando aí começa a ver que o Botafogo já gastou bastante nesse ano também, investiu bastante, mas teve muitas saídas ao mesmo tempo. Chega um momento que você se enche de dúvidas sobre qual é o futuro do projeto e a gente sob esse aspecto, vai ter que aguardar tanto o desfecho de ação na justiça quanto... Rápido, e não promete ser rápido. Não promete ser rápido. Essa talvez seja a maior aflição do torcedor do Botafogo em relação ao futuro do clube, né? Porque o momento presente é bom, embora tenha as saídas e chegadas, Botafogo né? Disputa a Copa do Brasil. Sempre está com um time forte, né? Pode estar num momento um pouco melhor, um pouco pior, mas está sempre disputando os campeonatos e com boa condição de ganhar, né? Outra boa notícia pelos lados do Botafogo é a convocação do Vitinho, né? Um bom lateral, né? Tem feito bons anos aí no Botafogo, muito seguro, bastante regular, né? Acho que a principal característica do Vitinho é a regularidade, né? Quase sempre joga bem. E com o corte do Wanderson, machucado, do Mônaco, o Vitinho foi convocado pela primeira vez aos 26 anos. O Ancelotti vai poder vê-lo de perto, né, nesse período que vai passar com o jogador. Acho que é um lateral de boa qualidade técnica, até acho que ele teve momentos até mais
de alta do que na média dessa temporada. Como time, né? Acho que natural, que o coletivo contribui para isso. Mas eu acho que, tecnicamente, eu acho um jogador muito bom, um jogador que vai bem passando pelo lado, vai bem atacando por dentro. Com bola, ele é um jogador que contribui muito para o time e tem bom posicionamento, defensivamente vai bem também. Acho um bom lateral. Achou justa, Alex, a convocação do Vitinho? Justa, cara. É justa, né? Pelo que ele vem fazendo. E outra coisa, esse fato de ter o filho trabalhando ali, aprendeu a conviver, conhecer esse dia a dia também, acho que é algo que ajuda na informação desse pacote que é preciso para chegar a ser convocado. Sem dúvida. Vamos dar uma olhada na provável escalação do Botafogo para o jogo de amanhã. O Botafogo deve descansar alguns jogadores, né? Por exemplo, o Barbosa, o Alex Telles, tudo indica que eles devam ficar no banco de reservas contra o Bragantino. Então o time deve ter essa formação aí. Neto no gol então, né? Já que o John foi embora. Vitinho, David Ricardo ou Barbosa, né? Mas pelo que há de informações, o David Ricardo deve começar com o Caio Pantaleão, formando a dupla de zaga, e o Marçal na lateral esquerda, para o Alex Telles, que jogou os 13 últimos jogos seguidos como titular, né? Ganhou um desconto. Depois da Copa do Mundo, ele jogou todos. Então deve descansar o Alex Telles para a entrada do Marçal. Meio campo com o Danilo, Marlon Freitas, Arthur Savarino Montoro, Arthur Cabral, aí é o time titular, né? Que tem jogado as últimas partidas. E o Botafogo tem ido muito bem nos jogos dentro de casa, né? Nessa temporada com o David Ancelotti. A gente tem os números, né? Às vezes nem tanto em pontuação, mas em termos de futebol, o Botafogo tem jogado bem, né? Na maior parte dos jogos. E essa é a expectativa para o jogo contra o Bragantino, que voltou a vencer, né? Depois de bastante tempo, voltou a vencer, mas o Botafogo tenta ainda, sonha em não perder contato com os líderes, o Alex. É uma oportunidade para ambos conseguirem algo sobre se manter, né? De confirmar e se manter nessa parte da tabela ali, que eu acho que vai estar sendo muito bem concorrida. Lógico que depende ainda desse grupo ali abaixo de 25 pontos, vamos dizer assim, que tipo de regularidade se eles vão vir enfrentar. Mas é um confronto direto por essa parte, o Bragantino também tentando trazer algo de sequência de vitórias para fugir dessa sequência de derrotas que teve, que foi pesado com certeza. E essa vitória traz algo de bom, mas ainda a gente, no futebol, para o dia a dia, ele precisa de sequência de bons resultados, né? Então acho que é um jogo equilibrado de novo, jogo difícil até para o Botafogo. Para quem está esperando um Bragantino já de repente um pouco mais animado, um pouco mais confiante, com aquele padrão de jogar dentro e fora de casa igual. E aí eu estou na expectativa para ver se esse Bragantino ele também vai dar uma abafada no Botafogo, como ele já fez esses jogos fora de casa, ou se ele vai vir também um pouco mais cauteloso, esperando um pouco aquilo que o tempo do jogo vai dizer. Os times se enfrentaram 2 vezes recentemente, né? Pela Copa do Brasil, o Botafogo ganhou os 2 jogos. O Botafogo não vai ter o Cris Ramos, né? Nesse jogo, tem um protocolo, né? Fora por causa do protocolo de concussão, né? Ele saiu com um choque na cabeça na última partida, por causa do protocolo da CBF, ele deve ficar fora dessa partida contra o Bragantino. Então, aquele sistema com 2 atacantes, como foi no jogo contra o Vasco, está desfeito momentaneamente. O Bragantino, por outro lado, contratou o Alex Vinícius, né? Jogador do Atlético Goianiense, zagueiro por empréstimo, chega para reforçar o Bragantino. Vamos dar uma olhada na provável escalação? Essa deve ser a formação do time para o jogo lá do Nilton Santos, com o Cleiton no gol, Natan Mendes na lateral direita, a dupla de zaga com o Gustavo Marques, o Guzmán Rodrigues e o Vanderlan na esquerda, Gabriel e Eric Ramírez os 2 volantes, La Quintana, John, Lucas Barbosa ali à frente e no ataque o Eduardo Sacha. Bragantino tentando voltar aos seus melhores momentos depois de ter, enfim, quebrado uma série de derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, que fez o time despencar na tabela de classificação. Eu imaginava que fosse ver o Alex Vinícius antes na Série A. É verdade. Ele teve muito bons momentos no Atlético Goianiense. É isso. Esse é o jogo, então, amanhã, 6h30 da tarde, no Nilton Santos. E esse time que também já teve realmente grandes momentos, só com o Capixaba aqui de titular na lateral esquerda, né? Esse meio para frente, assim, já teve um bom momento com esse verdade. O Bragantino a gente imaginava que fosse estar mais tempo na parte de cima da tabela ali, né? Mas a gente não imaginava que fosse ficar 8 jogos sem pontuar. Assim, né?
Quem abre a rodada é o Botafogo, que recebe o Red Bull Bragantino neste sábado no Newton. O técnico David Ancelotti tem um desfalque certo. O atacante Cris Ramos, por conta do protocolo de concussão, fica fora. A tendência é que Savarino volte ao time titular. Alex Telles, com dores na posterior da coxa, não teve lesão detectada, mas ainda é dúvida para o duelo deste sábado. Já o goleiro John acertou a sua ida para o Nottingham Forest da Inglaterra e não deve mais atuar pelo Glorioso. Com isso, Neto deve assumir a titularidade na meta do Alvinegro. Já o lateral direito Vitinho foi convocado para a seleção brasileira após o corte do lateral direito Wanderson do Mônaco. Esta será a primeira vez que o atleta vestirá a camisa da nossa seleção. Já Cuiabano está sendo preparado para retornar no próximo dia 11, data do segundo jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil. Ele ainda se recupera de uma entorse no tornozelo. Mas ele está treinando na academia ainda, tem que passar por todo o processo de treinar no campo individualmente e pouco a pouco com o time. Agora temos a data FIFA que pode ajudar a ter um pouco de tempo para treinar com ele, para trabalhar. Além do goleiro John, o Botafogo está perdendo também o Cuiabano, que vai jogar na mesma equipe que o goleiro Nottingham Forest lá na Inglaterra. E ontem, mesmo não tendo vídeo, eu estava tentando apurar alguma situação para vocês e vou trazer aqui nesse vídeo informações, tá? Sobre o goleiro John, que está a caminho do Nottingham Forest da Inglaterra. Essa notícia foi dada em primeira mão pelo Fabrizio Romano, jornalista italiano, e essa notícia foi confirmada. E também vamos falar aqui sobre o Cuiabano, proposta aceita. O Botafogo aceitou também a proposta do Nottingham Forest pelo lateral esquerdo Cuiabano. Essa notícia foi uma exclusiva minha ontem, soltei nas redes sociais ontem, já viralizou, já está em todos os sites. E também vamos falar sobre os bastidores do John Textor com o Evangelos Marinakis para resolver o controle da SAF do Botafogo. Trouxe também uma informação sobre isso ontem à noite e hoje, sábado, já vou fazer esse vídeo aqui para vocês para a gente explicar no detalhe todas essas informações. Roda a nossa vinheta, vamos falar de Botafogo. Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube do canal do Medeiros, dia 30 de agosto, finalzinho de mês, 30 de agosto de 2025. Vamos lá, vamos falar de Botafogo. Para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, né? Se inscreva no canal, ative as notificações, né? Ative o sininho para você sempre receber uma notificação no teu celular quando a gente soltar um vídeo por aqui. Você que está sempre por aqui, muito obrigado pela sua audiência. Deixe o seu like, comente bastante, participe aqui do canal do Medeiros. Se o botãozinho Hypar estiver aparecendo, clica nele aí também que você dá uma moral aqui para o canal do Medeiros. Vamos começar falando então sobre o goleiro John? Impressionante, né? O goleiro John que esteve muito próximo de sair do Botafogo para o West Ham nos últimos 15 dias, mais ou menos. Acabou nos últimos minutos ali da negociação, o West Ham desistindo da contratação do goleiro John. Muitas pessoas afirmam que o goleiro John já estava de malas prontas para a Inglaterra. Muitas pessoas afirmam que ele estava até a caminho do aeroporto quando recebeu a notícia de que o West Ham tinha desistido da contratação do jogador. O jogador se pronunciou, fez uma nota oficial no Instagram. Uma nota oficial, sinceramente, feita por uma assessoria. Não foi uma nota oficial que passou verdade, né? Falando um monte de coisa, né? Como se ele tivesse decidido ficar, como se... Aí no final botou, ainda é tempo de Botafogo. Falou um monte de coisa que ficou claro ali para quem percebeu que foi uma nota feita por uma assessoria, né? Provavelmente ele tem alguma empresa contratada, a empresa foi lá, tentou, né? Para não ficar mal com a torcida, tentou, né? Aparar a situação. Mas a torcida do Botafogo já ficou ali naquele momento bem chateada com o goleiro John, né? Por conta da condução do negócio, né? O jogador falhou contra o Cruzeiro, teve também ali vaias da torcida para cima do John contra o Cruzeiro. Ele fez um gesto irônico naquele jogo, né? Batendo palmas para as vaias que estava recebendo, né? O clima não ficou legal, o Botafogo perdeu naquele jogo para o Cruzeiro, ele ficou fora do jogo contra o Bragantino, ficou fora do jogo contra o Fortaleza. Só que o David Ancelotti, né? Botou ele de novo para o gol, o David Ancelotti, né? Contra a LDU ele jogou, nos últimos jogos ele vinha jogando, o David Ancelotti bancou ele como titular, né? Mas o Botafogo contratou o goleiro Neto, e para muitos o goleiro Neto chegou para ser o titular do Botafogo, né? O goleiro Neto foi titular em um jogo só. Então assim, foi titular contra o Juventude. Então,
a torcida do Botafogo já estava meio assim com o John, né? E agora apareceu a notícia de que o goleiro está indo para o Nottingham Forest da Inglaterra, né? Não é oficial ainda, é oficial só depois que o Nottingham aceitar, anunciar, na verdade, depois que o Botafogo também anunciar, mas essa questão do Forest acabou acontecendo muito por conta do acordo que está tendo entre o John Textor e o Marinakis, que eu vou falar ainda neste vídeo. Outro jogador, é importante dizer o seguinte, falei no início, vou repetir, essa notícia do John foi primeiramente falada pelo Fabrizio Romano, jornalista italiano especializado em transferências de atletas, tá? E já foi confirmada por diversas outras fontes, o goleiro John indo para o Nottingham Forest. Vamos passar para outro assunto, inclusive o goleiro Neto assume a titularidade hoje, tá? Contra o Bragantino. Então hoje devemos ter o goleiro Neto já como titular do Botafogo no jogo de daqui a pouco contra o Red Bull Bragantino no estádio Newton Santos. Vamos falar então sobre o segundo assunto, né? Cuiabano. Né? Essa notícia eu trouxe ontem nas redes sociais para vocês. O Botafogo aceitou a proposta do Nottingham Forest por Cuiabano. O negócio agora só depende do sim do jogador. Né? O Cuiabano ele já tinha recebido uma proposta no início do ano do Nottingham Forest, acabou que ele se machucou na época, depois da Copa do Mundo de Clubes, ele também teve a oportunidade de ir para o Nottingham Forest, estava machucado também, acabou não indo, e agora aparece de novo, ele que está se recuperando ainda de uma entorse, está voltando agora praticamente de uma nova lesão, aparece novamente o Nottingham Forest para tentar levar o lateral esquerdo Cuiabano. Nos últimos dias, o Brighton, da Inglaterra, também tentou contratar o lateral esquerdo, chegou com uma boa proposta, mas o Botafogo preferiu novamente dar prioridade ao Nottingham Forest da Inglaterra devido ao acordo e a diversos negócios que estão sendo feitos entre o John Textor e o Marinakis. Lembrando que o Igor Jesus já foi para lá, o Jair Cunha já foi para lá, o John e o Cuiabano também estão indo para o Nottingham Forest. A torcida do Botafogo, pelo que eu percebi nas redes sociais, nos comentários, não está gostando muito, né, dessa situação. Né? Muitos jogadores indo para o Nottingham Forest, né? O Igor Jesus é um ídolo do Botafogo, né? O Jair Cunha não ficou nem muito tempo no Botafogo, já foi direto para o Nottingham Forest. O John, a torcida do Botafogo, nem estava reclamando tanto, né? Até por conta dos atritos que eu estava falando com vocês agora há pouco aqui. Agora, essa notícia do Cuiabano, eu percebi que a torcida ficou bem chateada. A torcida do Botafogo gosta do Cuiabano, é um jogador que se doa muito em campo, um jogador que tem um porte físico, né, que ajuda muito o time, já fez gols importantes. Então senti que a torcida do Botafogo não gostou muito dessa notícia do Cuiabano. Botafogo conta hoje com o Alex Telles como titular do time e o Marçal, que vem jogando como um coringa, até de zagueiro o Marçal vem jogando. Então o Botafogo tem dois laterais esquerdos, né? O Alex Telles e o Marçal. E o Botafogo acredita que está bem servido, pelo menos até o final desse ano de 2025, com o Alex Telles e o Fernando Marçal, liberando assim o Cuiabano para o Nottingham Forest. E aí as pessoas perguntam assim, Medeiros, por que isso tudo está acontecendo, né? Está acontecendo porque o Botafogo precisa resolver a sua disputa societária. Né? O Botafogo, o John Textor, precisa tirar o Botafogo desse problema que ele acabou colocando o Botafogo. Né? Essa questão da disputa com a Eagle, com a Ares, o Lyon envolvido, o Botafogo está travado nesse momento. Né? Enquanto não resolver essa situação, o Botafogo não consegue... Parece que o Botafogo está com a corda no pescoço. O Botafogo precisa sair desse problema, né? E uma das saídas desse problema é o John Textor recomprando o Botafogo e tirando ele de dentro da empresa atual, da Eagle, que tem a Ares, né? Tem o Lyon, tem a Iconic, o John Textor precisa recomprar o Botafogo e tirar ele de dentro dessa Eagle e colocar dentro da outra Eagle lá nas Ilhas Caimã, que é uma empresa que ele abriu para deixar somente o Botafogo e o Molenbeek. Assim que ele conseguir fazer isso, ele vai tirar a corda do pescoço. E para isso, a gente já falou isso aqui, a Ares está pedindo 100 milhões de euros, certo? E o John Textor precisa, na verdade ainda, fechar com algum investidor para poder caminhar junto com ele. E o Evangelos Marinakis é a peça central que pode apoiar financeiramente esse arranjo aí que separa o Botafogo do resto da Eagle. Né? Os termos ainda não estão totalmente definidos, mas o que eu soube a negociação avançou bastante. O John Textor está indo para Londres, para a Inglaterra, neste final de semana, para selar o acordo, para finalizar o acordo com o Marinakis e os dois se tornarem aí mais do que parceiros.
E aí eu fiz até uma pergunta, né, para uma das minhas fontes. Falei, mas já tem definição? O Botafogo vai entrar no grupo do Nottingham Forest? Ou então o Botafogo vai ficar de fora? O que vai acontecer? Né? Essa foi a pergunta, inclusive, que eu fiz para uma das minhas fontes. E o que eu recebi foi o seguinte, não está definido ainda como que vai ser o modelo de negócio. É uma das pautas dessas reuniões aí que vão ocorrer nos próximos dias, neste final de semana. Não se sabe ainda se o Botafogo vai entrar na rede multiclubes do Nottingham Forest, do Evangelos Marinax, e aí o Botafogo entraria na rede onde tem o Nottingham Forest, o Olympiacos da Grécia, o Rio Ave de Portugal, ou se o John Textor vai por um outro caminho, que é conseguir esse apoio financeiro, conseguir aí de alguma forma essa parceria com o Marinax, mas ficar de fora da rede de multiclubes e comprar o Sheffield Wednesday, que é um clube da segunda divisão da Inglaterra, um clube tradicional, um clube que tem um número considerável de torcida, né? Inclusive eu postei essa notícia no Twitter, um monte de torcedores do Sheffield me mandando mensagem, né? Impressionante. Eu posto até a notícia do Nottingham Forest e não tem isso. Postei uma notícia do Sheffield, rapaz, os ingleses vieram. Não, é sério, isso está acontecendo? Porque eles estão com problemas financeiros lá, né? Tá na segunda divisão, mas é um clube que já teve o seu momento de glória na Inglaterra. Há tempos atrás, o Sheffield era um clube de primeira divisão, ganhou títulos, mas ultimamente está ficando na segunda divisão com problemas financeiros. E aí o John Textor iria tentar fazer com o Sheffield o mesmo que fez com o Botafogo, né? O Botafogo estava com problemas financeiros lá em 2021, estava na segunda divisão, aí subiu para a primeira divisão em 2022. Foi naquele momento que o Textor comprou o Botafogo para reerguer o Botafogo. Então, existe essa dúvida, o martelo não está batido, se a gente vai para a rede do Marinax ou se a gente fica numa outra situação com Botafogo, Sheffield e Molenbeek sendo um grupo de rede de multiclubes. Eu, sinceramente, até deixei a minha opinião, né? Conversa vai, conversa vem, né? Eu até deixei a minha opinião. Eu, sinceramente, vendo de fora, a gente não sabe os detalhes, a gente não sabe os pormenores da negociação. Então, a gente vendo de fora, eu, claro, vejo com mais bons olhos nesse momento a gente integrar uma rede de multiclubes que já tem o Nottingham Forest, o Olympiacos, que é uma rede de multiclubes mais sólida no momento. O Botafogo entraria num grupo que já é muito forte. Ok? A gente vê isso com bons olhos, vendo de fora. Né? Mas existem os prós e contras. Os contras é o seguinte, a torcida do Botafogo já está chateada porque são 4 jogadores indo para o Nottingham Forest, antes do Botafogo possivelmente entrar na rede de multiclube deles. Já são 11, já são 4 jogadores indo para lá, antes de entrar. Como é que vai ser depois? Será que o Botafogo vai ficar todo ano servindo ao Nottingham Forest? Todo ano. Indo vários jogadores para lá. Com o Lyon, aconteceu com o Lyon isso na França, o Almada foi para lá, o PR foi para lá, o Adrielson foi para lá, a torcida do Botafogo não gostava muito desses movimentos, mas faz parte da rede de multiclubes. E o Nottingham Forest é da Inglaterra. A Inglaterra é a maior liga do mundo, né? A liga mais reconhecida do mundo, como a melhor de todas. Então, todo jogador quer ir para a Inglaterra. Na França, não é nem tanto assim, na Inglaterra é. Então, a gente tem que ver os prós e contras dessa situação. Vendo de fora, vou repetir, a gente entra o pró nessa situação. A gente entraria numa rede de multiclubes muito mais sólida financeiramente. A gente entraria numa rede onde tem o Olympiacos, que é um clube grande da Grécia, o Botafogo, um clube gigante do Brasil, o Nottingham Forest, que tem sua história na Inglaterra, né? Não está entre o Big Six, mas é um clube ali que está tentando voltar ao protagonismo que antigamente tinha. E é uma rede de multiclubes com uma base muito sólida. Ou comprar o Sheffield e o Botafogo ser o maior clube, com certeza, o maior clube da rede. Porque se ele compra o Sheffield, ficaria Botafogo, Sheffield e o Molenbeek. Sinceramente, o Botafogo é o maior clube da rede. Depois, lá na frente, se o Sheffield conseguir sair da segunda divisão da Inglaterra, conseguir se estabelecer na primeira divisão da Inglaterra, o Sheffield vai começar a ser atrativo para os jogadores, porque ele está na primeira divisão da Inglaterra. Igual o Nottingham Forest é atrativo por isso, porque ele está na primeira divisão da Inglaterra, sendo consolidado por lá.
Hoje, o Sheffield na segunda divisão da Inglaterra ainda não tem esse atrativo todo. Não tem. Mas pode ser que daqui a 3, 4 anos, se ele se consolidar na Premier League, ele comece a ter esse atrativo. É um plano de recuperação de um clube se ele optar pelo Sheffield. Assim como ele fez com o Botafogo em 2022, quando ele comprou o Botafogo pensando em recuperar o Botafogo, né? O Botafogo em 2021 estava totalmente quebrado, em 2022 ele compra, o Botafogo começa uma reestruturação e 2024 aí a gente bateu o campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Agora em 2025 a gente está com problemas que a gente precisa resolver. Problemas, a gente sabe. Todo mundo sabe, problemas. Então é isso, vamos ver qual o caminho que ele vai escolher. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.